Metrópole Entrevista. Doutor Lucas Batista, bom dia, tudo bem? Bom dia, Chico Ketz, bom dia, Camille, é um prazer estar aqui novamente, podendo conversar com vocês, né, falar um pouquinho sobre a nossa saúde, a saúde masculina, para todas essas pessoas que escutam tanto essa rádio. Doutor Lucas, eu já estou na faixa que dizem que deve-se começar a acompanhar a próstata. Hoje em dia, eu também ouço às vezes dizer, não, aumentou um pouco a idade. Qual é a idade que se recomenda que comecem a fazer os exames? E o toque, que é um exame tão dito, ainda é ele? Como é que funciona isso para as pessoas que estão chegando na minha idade? Você ainda falta muito tempo, Chico, acho. Falta não, eu estou com 40, doutor. Ainda falta, você ainda tem uns anos aí relaxando, vamos dizer assim. Mas o que a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza é que as pessoas devem já procurar o urologista do ponto de vista para começar a fazer o screening, ou seja, a avaliação da próstata, de câncer de próstata, a partir dos 50 anos, quando não tem história familiar de câncer de próstata. E se tiver história de câncer de próstata na família, a partir dos 45 anos. Aí deve começar a realizar o exame do PSA e também fazer o exame físico, que é o tal do toque retal. Esse exame foi popularizado e muita piada se faz em torno desse exame. Você acha que isso causa ainda hoje uma resiliência? A pessoa fica resistente a fazer esse exame? Sim, é uma pergunta que tem um viés grande, porque quando o paciente já vai para o consultório, ele já sabe que vai ser submetido a um exame físico, obviamente. Então, é muito difícil você encontrar no consultório um paciente que não queira ou que resista a fazer um exame físico. Mas, ainda assim, é uma situação que você conversa com o paciente, sempre tem aquela brincadeira, sempre tem aquela piadinha do próprio médico, no caso comigo, com o paciente, até para ficar mais tranquilo. Mas eu noto que nos últimos anos, isso tudo melhorou bastante. Eu comecei, por exemplo, a exercer urologia, me formei em 22 anos. E já mudou muito o comportamento de 22 anos, por exemplo, para cá. É notável a consciência que as pessoas hoje em dia têm do grau de informação e saberem que devem ir no urologista, que devem prevenir, devem fazer o exame do toque, fazer o PSA para prevenir o câncer de próstata, que, na verdade, diga-se de passagem, viu, Chico? A gente não consegue evitar o câncer, mas que se você der, assim, esses exames todos, eles servem para você dar um diagnóstico da doença mais precoce. E com isso você consegue ofertar para o paciente um tratamento menos invasivo, minimamente invasivo, com um poder de cura muito alto, acima de 90%, e com a baixa taxa de efeitos colaterais, complicações. Esse é o objetivo maior que a gente tem de fazer esse screening, né, de fazer esse acompanhamento desses pacientes. A gente está conversando com o Dr. Lucas Batista, médico urologista, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. O aumento, a hiperplasia prostática, desculpe, nem sempre, aqui eu falei mais cedo, nem sempre significa que é um câncer, né? Eu ia até comentar sobre isso, né? Que eu já estava acompanhando vocês a gente falando antes do intervalo, e aí você falou do câncer, falou para a Camille, cheio de conhecimento, dizendo que era o câncer, mas não é, na verdade. Assim, são duas coisas, e isso é muito frequente, as pessoas se atrapalham. O câncer de próstata é uma coisa, e a hiperplasia benigna da próstata é outra coisa, que são completamente diferentes, elas não têm relação. Ou seja, se o paciente tiver uma próstata bem grande ou uma próstata pequenininha, o risco dele ter câncer de próstata é o mesmo entre qualquer paciente de tamanho de próstata. Os sintomas são diferentes, a fisiopatologia, o tratamento, é tudo diferente. E a hiperplasia, ela é muito mais frequente, inclusive, do que o câncer. Então, isso aí que a gente pode conversar um pouco, né, sobre essa hiperplasia, tratamento, para as pessoas conseguirem entender o que é isso, né, e desmistificar exatamente essa associação do câncer com a hiperplasia.
Que tipo de tratamento é feito e como é que a pessoa que está tendo essa hiperplasia pode sentir, pode perceber para ir ao médico? Ó, só para você notar, assim, a partir dos 50 anos, mais ou menos 30 a 40% das pessoas já começam a ter sintomas, começam a ter hiperplasia. A hiperplasia é um crescimento de uma parte da próstata para dentro da luz da uretra, em que a pessoa começa a ter dificuldade de urinar. Quando a pessoa vai envelhecendo, chega aos 60 anos, 50% dessas pessoas têm hiperplasia. Quando ela chega aos 80% tem hiperplasia, sofre da hiperplasia. E os sintomas são o jato fraco, fino, a pessoa faz força para urinar, ela é aquela pessoa que vai no banheiro toda hora, e aí ele vai urinar, tipo assim, no banheiro público, fica lá um tempão para a urina sair, enquanto outras pessoas vão lá, urinam, vai rapidinho embora, ele continua urinando. É aquela sensação de que não consegue esvaziar toda a bexiga, que você urina, 20 minutos depois a bexiga está cheia novamente porque você não conseguiu esvaziar toda a bexiga. É aquela micção intermitente, aquela urina para, urina para, urina para. Infecção urinária, pode dar sangramento, e aí pode dar uma variedade de sintomas. Comparando, fazendo uma correlação com o câncer de próstata, o câncer de próstata ele não provoca sintomas, a pessoa não sente absolutamente nada. Muitas vezes o paciente vai no meu consultório achando que está com câncer porque está com esses sintomas, mas na verdade é a hiperplasia da próstata. E aí você tem que investigar, tem que fazer os exames, tem que conversar com o paciente, tem que fazer a anamnese, para você conseguir diagnosticar essa patologia. Existe algum tipo de prevenção, doutor Lucas? A prevenção ela é muito semelhante com o câncer de próstata. Eu vou sempre fazer essa correlação, que acho que fica mais fácil as pessoas entenderem, né? É o meu vínculo de docente, né? Então eu fico explicando dessa forma. Assim, o câncer de próstata, ele está associado com uma herança familiar. Quem tem parente de primeiro grau com câncer de próstata, aumenta o risco de ter câncer de próstata. Quem tem parente de primeiro grau que tem hiperplasia de próstata, também tem risco de ter hiperplasia de próstata. O maior fator de risco da pessoa ter câncer de próstata é a idade, é o envelhecimento. A hiperplasia também é a mesma coisa. Então, apesar das duas patologias serem completamente diferentes, elas têm mais ou menos o mesmo caminho de fator de risco. E a gente não entende muito bem por que uma pessoa tem hiperplasia. É a primeira pergunta, não sabe. E por que, por exemplo, eu tenho uma próstata grande, vamos dizer assim, de 80 gramas, eu sou assintomático, e você, por exemplo, Chico, vamos dar um exemplo, tem uma próstata de 30 gramas e tem muitos sintomas de dificuldade para urinar. Também tem isso. Aí tem que estudar melhor a pessoa para conseguir entender, já se sabe de alguns aspectos, de algumas coisas da próstata, da bexiga, que isso pode levar a essa dificuldade de urinar. Porque nem sempre uma próstata muito grande significa que a pessoa tem que tratar essa próstata, tomar remédio, operar, e muito menos ter sintomas. Então, isso vai depender muito do paciente, e aí que o urologista entra para conseguir desvendar, vamos dizer assim, esse mistério. Doutor Lucas, eu estava aqui comentando com Camille que eu, aos 40 anos de idade, não me recordo de ter ido ao urologista. Isso é um absurdo, né? Porque o homem não tem a prática rotineira como a mulher de visitar o ginecologista. Como é que deve ser feito esse acompanhamento pelo homem? Na pandemia, eu dei uma série de entrevistas, inclusive aí na Metrópole, falando muito sobre esse aspecto, né? Que as pessoas pararam de ir para o médico por causa da pandemia, medo, etc. E aí começou a entrar em questão exatamente esse questionamento, que é muito importante você estar falando. A mulher, quando ela sai do pediatra, ela vai para o ginecologista e continua com o ginecologista até envelhecer. O homem, quando sai do pediatra, ele não vai para ninguém. É como você está falando, que é o seu caso, e milhões de outras pessoas. Porque o paciente não é hipertenso, não é diabético, ele não tem nada, então ele não tem médico para ir. Ele vai para o cardiologista por quê, se ele não tem problema cardiológico? Então, o urologista, ele se encaixa nesse perfil de paciente. Ele é um médico que é um médico do homem, como se fosse um ginecologista para a mulher. Então, a pessoa fica sem pediatra, ele deve ir no urologista, para o urologista funcionar como um direcionador de outros médicos. Tipo, ele nota que o paciente está hipertenso, está dislipidêmico, é diabético, ele vai encaminhando para o endócrino, etc., e ele vai fazer aquele diagnóstico. Ou seja, a pessoa tem que ir para o médico desde sempre, é onde eu quero chegar. Ele saiu do pediatra, ele vai continuar fazendo seus exames de rotina, seu acompanhamento com o urologista,
Caso ele tenha algum problema de outra patologia qualquer, ele vai para aquele especialista que é necessário ele ir. Muitas vezes é o urologista que funciona nesse encaminhamento. Entendeu? Assim, então, tem que ir? Tem. Agora, para ver o câncer de próstata, que é o que a pessoa às vezes coloca muito na cabeça, eu só vou para o urologista a partir dos 45 anos de idade, porque é o que a sociedade brasileira, europeia, americana sugerem. Beleza, é isso mesmo. Mas e dos 12 aos 45, esse paciente foi para onde? Como é que ele acompanhou a saúde dele? Ele tem que tentar se encaixar em algum médico. O urologista pode funcionar como esse médico. Doutor Lucas, então, no fim das contas, essa prática é uma prática, como você disse, já costumeira, né? Dos brasileiros. A gente sai do pediatra, não vai ao urologista e acaba deixando para ir somente nos 45 anos ou na idade que a gente vai checar a próstata. Mas isso deve ser feito antes? O que deve ser feito antes? Essa procura, esse acompanhamento, essa procura, porque eu acho que é uma coisa importante ser dita. Tá, o da próstata não precisa ser feito antes, para ver especificamente a próstata. A determinação para ver a próstata é a partir dos 45 anos de idade, como a gente está falando, ou 50 anos de idade. Agora, se você tem sintomas antes, tem algum outro problema, ou se a pessoa não tem um médico para ir, aquele médico que oriente ele, que passe os seus exames, que consiga interpretar os exames, que dê o diagnóstico de outras patologias ou faça uma suspeita diagnóstica e aí vai encaminhar esse paciente para outros especialistas para tratarem ele, sim, ele tem que sempre manter a vida inteira fazendo algum tipo de acompanhamento médico, nem que ele vá uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, mas ele tem que fazer algum tipo de exame. Doutor Lucas, a gente sabe que hoje também tem um auxílio nessas cirurgias de retirada de tumor na próstata com acompanhamento de robô. Como é que isso é feito e isso tem sido utilizado aqui já? Tem. O robô, que é a plataforma robótica, ela começou a funcionar nos Estados Unidos já tem há muito tempo. Em 2001, ela começou a funcionar nos Estados Unidos, ela chegou no Brasil algum tempo depois, em 2011, 2012 começou a ser realizado, e na Bahia ainda não tinha. Eu, particularmente, comecei a fazer o robô em 2015, tinha que ir para São Paulo, o paciente tinha que pegar um avião, eu pegava um avião, eu operava o paciente lá. Em 2012, o robô ele começou a se espalhar muito forte pelo Brasil, em vários estados, em várias cidades brasileiras, em várias capitais. Em Salvador chegou em 2019. E aí, hoje, nós temos 3 hospitais que conseguem ofertar para os pacientes esse tipo de tecnologia que traz uma série de benefícios para as pessoas. Em cirurgias urológicas e cirurgias sem ser urológicas, em várias outras especialidades também. Você consegue visualizar com a magnificação de 10 vezes, você opera com 4 braços, os braços conseguem ter rotações, movimentos que a mão humana não consegue, você enxerga em 3D, então você consegue fazer uma cirurgia mais minuciosa, mais detalhada, você consegue ter uma satisfação melhor em preservar a uretra, a continência do paciente, a potência. Tem trabalhos mostrando que a continência volta e a potência volta mais precocemente do que quando você faz outras técnicas de cirurgias. Lá na frente, depois de 1 ano, tudo é mais ou menos a mesma coisa. A cura oncológica também é igual. Qualquer técnica, ela cura a mesma coisa. É sempre bom ser dito isso daí. Mas o robô, sem dúvida, é uma tecnologia muito favorável para a urologia, para conseguir tratar esses pacientes. E nós já temos aqui em Salvador 2 anos. No Brasil, já temos 10 anos fazendo no Brasil. Doutor Lucas, o paciente que já tem filho, que quer fazer vasectomia, ele procura um urologista também? Como é que essa cirurgia hoje é feita? Sim, com certeza. É o urologista que faz a vasectomia. Ele vai passar no consultório, fazer a anamnese, o exame físico, o urologista vai explicar para ele tudo direitinho, solicitar a cirurgia. É uma cirurgia de pequeno porte, né? Depende do urologista, eu costumo fazer com sedação, tem urologista que faz com o paciente acordado, só com anestesia local, isso depende do hospital, mas é uma cirurgia em que você vai ligar e seccionar o deferente dos 2 lados. Isso não vai ter nenhum tipo de alteração na potência, desejo, libido, volume ejaculatório, nada. O paciente ele vai continuar tendo a vida da mesma forma.
eu costumo dizer para o meu paciente brincando que não melhora e também não piora. Ele faz a mesma coisa. E a taxa de sucesso ela é muito grande, é de 99,9999%. Então, é uma coisa rápida e o urologista vai orientar ele depois o pós-operatório, quando é que ele vai fazer um espermograma para ver se deu realmente tudo bem. É importante ele fazer um espermograma depois, viu, Chico? Para ver se deu tudo direitinho, se está tudo certo e se não está mais eliminando nenhum espermatozoide. E essa prática ainda tem que ser autorizada pela esposa? Tem que ter anuência? Como é que funciona isso? Assim, isso depende muito do convênio, né? Tem convênio que pede, tem convênio que pede para ir não sei aonde, assim, geralmente o paciente tem um consentimento informado, que ele assina o consentimento informado e ele vai entregar alguns documentos para dizer que se tem filho ou não tem filho. O que a lei determina é o seguinte, é que o paciente ele tem que ter mais de um filho ou mais de 25 anos. Pronto, então, eu já não posso, necessariamente então, né, doutor ele precisa. Lucas? Tenho 3 filhos, 40 anos, vou procurar o Dr. Lucas Batista para fazer a minha. Você é o herói, ó. Quando eu cheguei a minha segunda filha, eu já fiz, viu? Tá vendo? Vou te procurar, Dr. Lucas, muito obrigado. Vai a gente lá. já invadiu o tempo, mas vou voltar a te procurar além da vasectomia para a gente conversar mais sobre temas aqui no nosso programa. Muito obrigado. Até mais, amigo. Até mais. Tchau, tchau.